endurecer o combate à corrupção. O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho que restringia o uso das gravações ambientais apenas como prova de defesa, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares do... Alguém está com o áudio ligado. Boa tarde, todas, todos, todes. Meu nome é Mainar, eu estou conselheira no Conselho Regional de Psicologia e tenho a honra de receber a Associação Construção para este evento. Eu preciso explicar esse evento que se chama Discussão sobre Arte, Mobilizando a Inclusão Social e a Economia Solidária na Saúde Mental. Esse nome grande é porque são muitas coisas as que a Associação Construção faz. Esse evento é parte da programação do Fórum Social das Resistências, que teve as atividades presenciais adiadas para o final de abril, e por isso nós combinamos com os movimentos sociais que teriam atividades na tenda do Conselho de Psicologia, que os movimentos que quisessem manter a programação na modalidade virtual poderiam fazê-lo, né? E é assim que a Associação Construção está apresentando essa atividade hoje. Para nós, do Conselho Regional de Psicologia, é muito importante receber a Associação Construção, porque nós temos a pauta do cuidado em liberdade na saúde mental como prioritária. E eu esqueci de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, na casa dos 50 anos, estou com uma blusa de cor fúcsia, meu cabelo já está bastante branco. Tem duas telas, essa que eu estou apontando com o dedo foi feita por uma pessoa, um usuário da saúde mental, e eu ganhei ela de presente de uma estagiária que trabalhava comigo. E eu quero também, antes de mais nada, agradecer às intérpretes de Libras, Luciana e Janaína, e agradecer à funcionária do Conselho de Psicologia, Nádia, que estão fazendo toda a infra para que esse evento possa acontecer. Nós vamos passar agora para uma rodada de apresentações com as pessoas convidadas. Então, por favor, podem se apresentar. Pode ser a Lucineide para se apresentar? Pode ser. Boa tarde a todas e todes, né? Meu nome é Lucineide, então minha audiodescrição, eu sou uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos cacheados, óculos, com armações pretas, estou vestindo uma camiseta da Associação Construção, né? Eu estou coordenadora geral da Associação Construção, e aqui ao fundo nós temos o meu local de trabalho, né? Eu sou costureira, tem ali uma camiseta com arte autoral da Associação Construção, aqui dos associados, uma tela também de um evento coletivo que nós fizemos, a Associação Construção, Geração Poa e Reuse, 3
3 empreendimentos, e algumas artes ali atrás e frases que são importantes para mim, como fora Bolsonaro, 100% né, o SUS, vidas, né, as vidas, todas as vidas importam, enfim. Meu instrumento, o ukulele, que é aquele violãozinho ali que eu tenho feito algumas aulas, e as minhas máquinas de costura, já que eu sou costureira, e então, nesse momento, eu me apresento dessa forma, eu sou costureira e estou coordenadora geral da Associação Construção. Na segunda gestão, né, já termino a minha gestão agora no final do ano, e acho que por enquanto é isso. Vou passar para os nossos colegas, porque senão eu perco o limite. Kátia, gostaria de te apresentar? Claro. Eu sou a Kátia Barfni, sou terapeuta ocupacional. Estou em processo de aposentadoria, mas trabalhei por 25 anos, né, na geração POA, né? Hoje faço 30 anos, hoje, dia 27 de janeiro, no serviço público, mas ainda vou sair da geração em abril, né? Porque estou ainda no processo de aposentadoria, assim. É um maior prazer estar aqui, né, podendo estar falando aqui, né, no Fórum Social de Resistências e com o pessoal da Associação Construção, com o pessoal do CRP. Vou fazer minha audiodescrição. Então, adorei isso, né, sou uma mulher na casa dos 50, né, e sou morena, clara, tenho cabelo castanho, um pouco assim, tonalizado já, né, para esconder os brancos, né, um cabelo médio. Estou com vestido preto de alça, né. Atrás de mim tem alguns livros e alguns presentes que eu recebi nesse processo da geração POA. Então, tem um mosaico, né, que eu recebi do Luiz Fernando, lindo, que é da geração POA. Tem uma flor maravilhosa que eu recebi do Marcelão, que ela é da Associação Construção, de papel artesanal, né? Alguns livros e tal, e algum material aí que me acompanha, né? Tanto da geração quanto da saúde mental, da economia solidária, que é por onde circula a minha vida nesses anos todos. Obrigada. Muito obrigada, Kátia. Gilmar, tu gostaria de te apresentar? Sim, claro. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo? Sou Gilmar Gomes, eu sou historiador, geógrafo, mestre em geografia, sou servidor técnico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aposentei em 2019. Estive, pelo menos nos últimos 20 anos, ligado à assessoria técnica na economia solidária, com empreendimentos de economia solidária e outras iniciativas de economia solidária. É claro que, anteriormente a isso, eu tive uma experiência que muito me ajuda na economia solidária, que é ser professor de EJA. Minha autodescrição é a seguinte: eu sou um homem que já saí da casa dos 60, estou indo para 61. Eu sou branco, mas quase um acidente genético, porque eu sou o legítimo brasileiro, sarará. Então, eu sou branco nesse momento rosa, por causa do sol. Estou com uma camisa verde aqui, dos Guerreiros Verdes, que é uma organização de resistência ambiental do México, presente do meu mestre, Sebastião Pinheiro, que acaba de retornar do México. E ao fundo aqui é um pouco da minha casa, é um pouco do meu quintal, aparece um pouquinho da Palmeira Real, e um Ora Pronobis, que além de gerar flores lindas, eu como todos os dias, as folhinhas, que é muito importante para a saúde. Creio que é isso, né? Então, trabalhei com a economia solidária, me aproximei da saúde mental através da economia solidária, especialmente com a geração POA, mas na minha fala posterior eu posso aprofundar um pouquinho essa experiência. Obrigado a todas e todos. Ótimo, Gilmar, muito obrigada. Maribel, agora tu gostaria de te apresentar? Sim, com certeza. Queria aproveitar e cumprimentar a todos também, agradecer a oportunidade de fazer essa partilha com vocês. Eu sou artesã, posteriormente também acabei me tornando economista, mas muito com todo esse envolvimento da economia solidária e por essas dimensões todas que a gente trafega.
Eu faço parte do empreendimento de artesanato, que é o Inovarte, que é sediado no mesmo local, no mesmo prédio da construção. Então, a gente convive há bastante tempo juntos. E faço parte também da coordenação do Fórum Municipal de Economia Solidária e outras instâncias. Gostei desse exercício de fazer a autodescrição, a audiodescrição. Eu vou dizer que eu estou lá na faixa dos 50, chegando nos 60. Sou mais gordinha do que as nossas companheiras aí que se apresentaram. Eu sou uma mistura, como toda brasileira, tem índio, tem negro, tem português, tem alemão, tem polonês na minha família, então eu sou uma mistura. Minha pele às vezes está mais clarinha, o cabelo é castanho, mas já está bem prateado, porque ele está natural com os seus grisalhos. Eu estou usando um rabo de cavalo, então vocês não enxergam o meu prateado. E uso um óculos com de cor escura. E vai ser um prazer estar conversando com todos nesse momento. Obrigada. Nós que agradecemos, Maribel. A gente organizou dessa forma por ser virtual, né? Nós vamos passar alguns vídeos agora. Depois, estas pessoas que já se apresentaram vão fazer as suas falas, e aí depois que a gente vai ler os comentários do chat daqui, do YouTube, vai abrir microfone para quem está nos assistindo pelo Zoom poder falar, enfim, né? Não é como se fosse uma roda de conversa presencial, que seria mais espontânea. Por ser virtual, a gente tem que organizar de outra forma, mas buscando assim que todas e todos possam participar da melhor forma possível, sim? A gente vai assistir alguns vídeos agora da Associação Construção.
Uma das pessoas, bom, vocês viram assim que a Associação Construção realmente é muita coisa, né? Uma das pessoas convidadas, que é a Carol Chassot, ela não poderia estar aqui no Zoom com a gente, então ela passou para nós um vídeo, e agora eu peço para a Nádia passar esse vídeo, que vai ser a apresentação e a participação da Carol. Mainar, teríamos o vídeo da Associação Construção ainda, antes. Ah, tá, desculpa, pensei que tinha terminado. Tá, Não, depois temos mais vem o um da vídeo. Carol. Isso. Tudo bem. Meu Deus, não tá aparecendo porcaria aqui.
Então, agora sim vai vir o vídeo da Carol Chassot, que fez parte da Associação Construção, agora mora em outro estado e não poderia estar aqui como a gente mandou o vídeo. Oi, gente. É muito bom poder estar aqui conversando com vocês sobre a Associação Construção e o trabalho que eu desenvolvi junto com eles durante minha pesquisa de doutorado. Então, vou dar uma notícia sobre esse trabalho aqui nesse vídeo curto que me foi encomendado e agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar com vocês essa experiência. Então, assim, eu acompanhei o processo de constituição da Associação Construção, né, no período de 2013 a 2016. 2013 foi realmente o início, né, da Associação Construção. A iniciativa de criar a associação partiu, né, de um grupo de usuários da geração Poa, juntamente com o apoio, né, dos profissionais também da geração Poa, né, da vontade de que houvesse um espaço autônomo, né, dos usuários do serviço para que pudessem criar ou desenvolver o seu trabalho de geração de renda a partir daquilo que eles haviam aprendido lá. Esse coletivo inicial, né, com o apoio da incubadora tecnológica de cooperativas populares da URGS e com o nosso apoio lá também do PPG de Psicologia Social, entre outros, né, voluntários, residentes, apoiadores. Foi um grupo inicial que realmente deu o pontapé inicial e resolveu encarar essa tarefa de criar realmente a Associação Construção. Então, eu cartografei um pouco esse processo, né? Um processo muito bonito, muito cheio de encontros e desencontros, né? Aprendizados e muitos entraves, muitas dificuldades, né? Então, eu falo um pouco disso, né? Das dificuldades que existem no Brasil para qualquer coletivo popular, né? Se formalizar, se viabilizar economicamente dentro da área da economia solidária, né? Então, como que esses percalços e dificuldades iniciais foram vividos e superados, né, pelo grupo e pelas estratégias que foram sendo criadas, né? Também mapeei um pouco esse trabalho de luta política, né, desenvolvido pela associação dentro da luta antimanicomial e quais os encontros também que se ocorreram e desencontros a partir daí. E a gente foi nesse processo, então, a partir dessas dificuldades, de alguns momentos em que a gente identificou que a associação precisava de um novo dispositivo, a gente também propôs uma pesquisa, né, que foi feita pelos usuários da associação, junto com outros usuários de saúde mental de serviços de Porto Alegre. Essa pesquisa foi um processo muito interessante, né? Em que os usuários viraram pesquisadores, entrevistadores, palestrantes, apresentando o trabalho em congressos, mesas, e isso tudo gerou uma série de efeitos que eu acompanhei um pouquinho também na minha tese. Enfim, eu sei que depois que eu me afastei, que eu me mudei, né, de Porto Alegre, do estado, a associação seguiu esse rumo, né, de se manter sempre ativa, criativa, criando dispositivos também novos para não sucumbir, né, às dificuldades, a todo esse processo de precarização, burocratização, que muitas vezes nos esmorece, né, e que torna mais difícil, né, ainda mais quem já luta com sofrimento, né, com sofrimento grave. Então, foi um processo muito, muito importante, assim, né, de encontro, de aprendizado, e que me fez pensar muito sobre a nossa ética profissional e como que a gente se coloca nessas relações, né, com os usuários. Eu aí falando de mim, né, como profissional, e que hoje estou atuando na rede, né, estou atuando num CAPS. Então, realmente, assim, foi um processo muito rico. Eu agradeço muito a Associação Construção e todo mundo que eu conheci nesse caminho, né. Deixo um grande abraço para todos. Espero poder revê-los em breve, pessoalmente, que a gente possa se abraçar e estar junto. E que desde a pandemia, né, a gente tá sem poder se ver. E, enfim,
Deixo o convite também para quem está assistindo para conhecer mais sobre a associação, né? Se quiser ter acesso à tese também está disponível, né? Vou deixar com o pessoal do evento. E deixo um abraço para vocês e um bom encontro. Então, a única coisa que, uma das coisas que a gente lastima é que se não vai dar para fazer perguntas para a Carol, né, e ela vai poder responder depois algum comentário, né, das pessoas que estão junto com a gente. Mas então eu passo a palavra para a Lucineide. Vai lá, Lucy. Então, tá bem difícil, né? Depois desses vídeos todos aí, com a fala da Carol, pegar o gancho para, enfim, encaminhar o nosso assunto de hoje, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é importante localizar a associação, né, nessa caminhada. Então, como eu falei lá no início, eu estou coordenadora geral da Associação Construção há quase 4 anos. A Associação Construção, ela está oficializada, né, formalmente, desde 2014, num contexto de gestão horizontal, né? Então, nós não temos uma estrutura de presidente, vice-presidente, né? A nossa Constituição, ela foi trabalhada para que houvesse a participação de todos, né? Dentro dos princípios, né? de democráticos e enfim, de igualdade, né, dos direitos de participação de todos. E o tema, né, sobre a discussão sobre a arte mobilizando a inclusão social e a economia solidária na saúde mental é amplo, é proposital, né, porque a arte, para nós, ela é uma forma de expressão, né, ela é uma forma de comunicar, principalmente nesse momento, né, que a gente ficou assim um pouco desarmonizado por conta da pandemia e por conta do momento histórico político que a gente vive no Brasil, né? Então, a saúde mental, ela sempre precisou se impor, se mostrar para ser visível, né? E a arte, ela é essa forma de expressão que a gente buscou dentro da associação, e num primeiro momento como um recurso terapêutico, né, que é o que é mais visto, né, por quem não entende o processo de inclusão integralmente, né? Não, a arte, ela serve para que a pessoa relaxe, fique tranquilo, barará, mas ela é sim isso, mas ela não é só isso, né? Ela é isso, e ela é uma oportunidade de comunicar, de expressar os sentimentos, né? E nessa linha de raciocínio, de expressar os sentimentos, de ampliar a consciência de cidadania do indivíduo que está em sofrimento psíquico, mas que é um cidadão, é uma pessoa, é alguém que precisa ser visto, ser respeitado, né? Então, a arte, ela te proporciona isso, ela te autoriza, porque o olhar do outro vai ser interpretado de alguma forma, e a partir disso se abre o diálogo, né? Então, a arte, ela é uma porta para o diálogo. E nós temos procurado, a partir desse, que é o carro-chefe da Associação Construção, né? Nós temos coordenações, né? Então, nós temos a coordenação geral, temos a coordenação de artes, temos um núcleo que é de coordenação de produção e a coordenação de comunicação.
Então, as artes, ela vem do pensamento, ela se materializa ali no papel, ela vai ser impressa, ela vai ser discutida com o grupo, ela vai ser transformada numa arte mesmo, no papel, impressa, ela passa por uma impressora, e depois nós vamos registrar isso, materializar isso nos produtos. E o mais legal de tudo é que essa comunicação, ela cria asas e elas vão para feiras, elas vão para congressos, elas vão ser porta de diálogo e de discussão dentro desses espaços, né? Então, é um trabalho que se constituiu a partir de uma manifestação simples e que hoje, né, depois de quase 8 anos, ela é um trabalho reconhecido e valorizado por nós e com a ajuda dos nossos apoiadores, né, que sempre tiveram ali também para dar um apoio técnico, né? Nós temos a associação, ela é campo de residência, então nós sempre, todos os anos, a URGS nos encaminha 2 residentes para nos acompanhar e ter a percepção, também o aprendizado de como é que um espaço que saiu de dentro de uma oficina de saúde, uma instituição pública, e se transformou num espaço autogestionado, né, e que precisa caminhar com as próprias pernas, e a gente vem nessa caminhada buscando essa experiência em vários espaços. Então, muitas outras portas abriram para nós a partir da arte, né? Hoje nós estamos inseridos também como movimento social dentro da comissão estadual de saúde, me perdi um pouco, da Comissão de Saúde Mental, da CES, né, do Conselho Estadual de Saúde, e que é também um espaço que a gente vem buscando se qualificar, buscando formação para poder estar atuando, lutando pelos nossos direitos dentro dos espaços que nos buscam e que nós vamos também, né, para nos posicionar, porque em tempos de tantos retrocessos, perdendo tantos direitos, a gente precisa estar muito preparado para isso, né? Então, o ano passado, em virtude da pandemia, nós buscamos, né, no trabalho virtual, que foi um espaço também que no primeiro momento, até hoje, né, é um espaço que não é tão inclusivo, porque muitas pessoas não têm internet, né, muitos dos nossos associados não têm nem celular, então a gente precisou fazer esse meio de campo, né? Os residentes nos ajudaram muito, então foi reunião na sede, reunião conosco, né, com as outras pessoas que têm internet, poder fazer reuniões semanais virtuais para a gente seguir trabalhando virtualmente e para que a associação não parasse nesse período de pandemia, que a gente não sabia nem no primeiro momento e ainda hoje, ainda tem uma certa limitação, né, por conta que a gente ainda está vivendo uma pandemia, e a gente tenta seguir os protocolos, a gente segue os protocolos o mais rigorosamente possível, né, e participando de algumas feiras, de alguns momentos, com toda a carteira de vacinação em dia, enfim, são muitas preocupações, e para se manter ativo, atuante dentro desses espaços, né. Então, eu encaminho a arte nesse contexto de manutenção, de não nos deixar travar, limitar por conta de toda essa situação que ela vem tentando nos travar, não só nós, né, claro, todo o país, todo o planeta, né, por conta da pandemia, mas a gente segue tentando quebrar esses preconceitos, tentando quebrar esses entraves e se adaptar, né? E se preparando e sentindo que essa união ela pode ser também uma ponte ou um trampolim também para outros coletivos,
outras associações que estão por aí, né? Então, a gente vai nessa caminhada de espírito de economia solidária, né? Buscando esse contato com esses outros canais, como a gente viu no vídeo, né? Ali a gente participa de várias redes e, enfim, é que a gente vai poder desenvolver isso também durante a nossa roda. E, de certa forma, é o cerne, né, da minha fala, assim, seria mais nesse contexto, e a gente pode, é claro que com certeza faltou muita coisa, né, minha vontade de jogar muitas outras informações, mas eu acho até que meu tempo já deve estar passando, a Mainar não me sinalizou ainda, mas eu deixo esse gancho para próximo convidado que a gente vai estar tendo a oportunidade de discutir, outras pessoas também, inclusive dentro da própria associação, que também está participando ali no virtual, para a gente dar seguimento a essa discussão, né? Então, da minha parte, nesse momento é isso, e depois a gente dá outros informes, né, sobre outros eventos, enfim, outras coisas bacanas que estão, apesar do momento difícil, que estão para acontecer aí. Lucy, como eu sempre te falo, eu poderia ficar a tarde inteira te ouvindo, porque tu dá aula para nós, tá? E realmente, assim, fica muito difícil com tudo que vocês fazem e que é política em ato, né? Porque a luta antimanicomial é uma luta política e vocês fazem a luta antimanicomial, né? E materializam ela. Então, é um desafio e tanto resumir, mas eu acho que tu ensinou muita coisa e também depois, assim, as outras pessoas convidadas vão complementando e a gente vai fazendo a roda. Eu vou passar a palavra para a Kátia agora. Então, olá, sempre é bom ouvir a Lu. É uma satisfação, assim, sempre grande. Assim, eu vou voltar um pouquinho, assim, porque eu, com a minha idade, assim, mesmo na casa dos 50, a minha questão é um pouco histórica, né, na associação construção, assim, né, então é uma emoção muito grande, assim, poder estar nesse momento, assim, podendo ouvir essa apresentação da Associação Construção e pensando que tem a Lu, que tem todo o grupo aí, né, e o pessoal que está lá na associação, em volta da mesa, numa sala nova, enfim, acho que tudo isso sempre é uma emoção, assim, para a gente da saúde mental, né, do ativismo, da militância, né, por uma sociedade sem manicômios, né, e por essa questão toda, né, da associação estar sempre na luta, né, e é isso, como a associação diz, é essa construção de ideias e de atitudes de saúde mental, né, então, assim, parabenizo a todos, que está lindo o material, assim, fazia um tempo que eu não via, né, apesar da minha xícara maravilhosa que eu estou tomando, maravilhosa, que já faço propaganda, porque essa não apareceu lá, e essa é maravilhosa, de filmes. Então, assim, para mim é uma super emoção. Eu queria poder trazer um pouquinho desse processo histórico, assim, pensando um pouquinho, então, na geração, que é da onde eu venho, né, e o que é a geração, e poder pensar como que a potência que foi poder estar contando, né, nas nossas parcerias com a Associação Construção, né, enquanto parceiro nesse momento e parceiro, enfim, de todos esses anos, assim, né. Então, a geração é um serviço público, né, da Secretaria Municipal de Porto Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, que tem um objetivo, então, sempre teve, de inclusão pela via do trabalho, né, e com a possibilidade, então, desse trabalho, né, desse cuidado em liberdade, né, como dispositivo da reforma psiquiátrica brasileira, né, dentro da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, como dispositivo esse de reabilitação psicossocial, oficinas de geração de renda, né. A partir daí, a gente foi trabalhando, né, sempre com a questão de poder estar recebendo usuários de saúde mental da cidade inteira. Teve vários momentos que a geração POA também recebeu
usuários da saúde do trabalhador, e isso também era uma potência muito interessante, assim, porque, na verdade, são sofrimentos muito distintos, né, pela questão sempre da perda do trabalho ou da impossibilidade de chegar a trabalhar, né? Então, eu vou pegando muito essa minha fala pela questão do direito ao trabalho e essa possibilidade, então, de que todo mundo, sim, pode ser trabalhador, né? E que lugar que tem essa identidade, né, de trabalhador para a vida de cada um de nós, né? Desse lugar de habilidades, das potências, né? De poder construir mundos, né? Como diz o Dirceu, de poder criar pontes, né? Possibilidades de trocas sociais, possibilidades de vida, de cultura, né? Pensando assim, não a um manicômio, que é um lugar onde o trabalho moral se constituía enquanto trabalhar para aquela instituição dentro daquele mundo, que é um mundo ilusório, um mundo fechado, um mundo de exclusão, né? Mas trabalhar, então, nos serviços da reforma psiquiátrica, né, nos serviços substitutivos, né, que é tão importante hoje a gente estar retomando essa luta, né, e a reforma psiquiátrica nesse momento, em plena conferência, né, municipal, estadual, e nacional de saúde mental, para que a gente não perca o que a gente conseguiu até esse momento, né, de todo esse movimento de luta antimanicomial por uma possibilidade aí de um cuidado em liberdade, né? Então, acho que a Associação Construção é um exemplo, né, de realmente, assim, a gente sair também do serviço público, que é essa intenção que a geração Poa sempre teve, né, de possibilitar, então, que esses usuários da saúde mental que ficassem um tempo dentro da geração Poa, né, e que viessem encaminhados da atenção básica, dos serviços especializados, dos ambulatórios de saúde mental, enfim, da rede RAPS, né, de Porto Alegre, pudessem posteriormente sair e constituir, então, um empreendimento solidário, né? E assim se fez, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, porque a Associação Construção, ela representa esse objetivo maior, assim. Eu me lembro que, gente, a Carol até me abriu aqui os anos, sabe? Eu me lembro, assim, da gente fazendo uma feira em 2012, eu acho, né? Numa tentativa, assim, Gilmar, 1.500 reuniões na geração Poa, né? Para tentar criar um estatuto junto com toda a galera, né? Que hoje está na Associação Construção, alguns não, outros sim, né? Mas, assim, para tentar criar um estatuto, né? E muitos encontros dentro da própria geração. Mas, assim, quando a Carol chega, né, pedindo um estágio na geração, e a Adriane, né, uma psicóloga lá da geração, já conhecia a Carol da atenção básica, né, de um outro estágio, a gente pensou logo, nossa, a gente precisa desvincular a geração Poa da Associação Construção, né? E a Associação Construção da geração Poa, né? Porque só assim a associação vai crescer e ela vai ser um outro lugar, né? Que tem que ser. A geração é um serviço público, a Associação Construção é um serviço da comunidade de Porto Alegre, né? É uma associação, ela é algo que é um empreendimento solidário. Hoje ela é uma potência, então ela tinha que sair da geração. E a Carol foi a pessoa super importante nesse momento para poder fazer uma separação, assim, né? Essa questão dos terapeutas da geração Poa e do serviço público geração Poa poder ser uma coisa e a Associação Construção ser outra coisa. E poder crescer, e poder seguir o seu caminho e o seu percurso por uma outra via, né? Por uma via de construção de mundos, de criação de pontes e de possibilidades de descobertas e de habilidades, né? E eu me lembro, eu acho que foi, agora que a Carol revivou isso, eu estava pensando em 2016, 2013 ou 2012, talvez o Gilmar lembre, porque ele estava junto com a gente nessa. Eu me lembro que a gente estava numa feira no Fórum Social Mundial, gente. Olha que interessante. Hoje a gente está no Fórum Social das Resistências, né? Em 2022, né? Então, era 2013, provavelmente, e eu encontrei com a Margarete, com a Maribel, né? Que nós estávamos numa feira de economia solidária, porque a gente circula na economia solidária desde 1999, né?
E a gente perguntou para ela, gente, naquela casa de economia solidária que está se formando, tem como a gente conseguir uma sala para a Associação Construção? Ela tem que sair da geração, ela não pode mais estar ali dentro, ela tem que seguir o seu caminho. E a Maribel e a Margarete falaram, sim, a gente consegue o espaço. E daí foi muito legal, porque aí foi a chegada da Carol e essa sala, né, que a gente circulou por várias salas, né, inclusive no 3º ou 4º andar, não me lembro, lá da casa da Associação de Economia Solidária, era um momento muito propício, enfim, né, a gente tinha outras possibilidades e outras... alegrias em relação à questão das políticas públicas, né? Então, acho que estávamos num outro governo, em outros momentos que a gente vai voltar, e eu tenho certeza que a gente vai estar reconquistando esses espaços novamente. A gente conseguiu, então, que a associação tivesse um espaço, né? E aí, assim, por muitos anos eu pude ser sócia da Associação Construção também, né? E também, de vez em quando, ia lá dar um espetáculo, de vez em quando, né, saía fora, enfim, de vez em quando me chamava, de vez em quando eu dizia que estava à disposição. De vez em quando a gente acolheu, a geração de novo acolhe, né, em momentos que os bombeiros disseram que o prédio não podia mais ser usado, né, então a associação voltou para a geração, né, e depois, quando pôde, a associação também, e eu também ajudei para que a associação fosse saindo um pouco, para que não ficasse ali, né? Porque também tinha isso dentro de mim, que a associação tinha que seguir o seu caminho, ela não podia ficar atrelada a um serviço de saúde mental, né? E a geração, ela vai continuar sendo um serviço de saúde mental, e é esse o propósito dela, é que a gente, que se possa possibilidades de grupos de economia solidária, né? Então, e que os usuários que vão passando vão ficando por lá por algum tempo e que depois possam estar criando possibilidades aí, né? De empreendimentos e de novas vias. Eu acho que é isso, assim, né? Depois a gente pode estar conversando de novo, assim, mas assim, muito orgulho de estar falando, né, na Associação Construção, podendo pensar o trabalho enquanto direito, né? Sobre economia solidária, eu sei que, né, o Gilmar e a Maribel vão estar falando bastante aí, né? Então, assim, os propósitos todos, né? A questão da arte, a Lu também já trouxe bastante como temática, então a gente pode estar conversando aí depois nas discussões. Obrigada. Kátia, é um privilégio te ouvir, porque são as pessoas que fazem, que fizeram e continuam fazendo a reforma psiquiátrica, né? E que é uma luta de todas e todos nós. Então é um privilégio mesmo, né? Também ficaria o resto da tarde te ouvindo. Eu vou passar agora a palavra para o Gilmar. Boa tarde a todos e todas, novamente. Eu passo aquelas e aqueles que chegaram após a nossa primeira apresentação. Então, a apresentação já foi feita. Eu queria primeiramente, até me desculpar com a organização, porque eu tive alguns problemas, primeiro, para ingressar nesse espaço, e segundo, também, de compreender exatamente quanto tempo a gente teria para a fala. Então, na verdade, eu havia me preparado para uma fala mais longa, 20 minutos, depois a Lu conversou comigo, que seria mais, assim, 5 minutos, e aí eu acabei fazendo um resumão. Mas eu acho que não vai ter prejuízo do resumo, né? Então, minha fala deve durar muito menos que 10 minutos, porque depois, na roda de conversa, a gente pode retomar as questões e aprofundar, né? Mas, então, como eu realmente não sou da área das artes, eu queria, primeiramente, dizer a vocês que a nossa experiência na Incubadora Tecnológica Cooperativas Populares, a minha especial, foi, desde o início, né, provocada, na aproximação com a saúde mental, foi provocada pelas abordagens da geração POA, né? Especialmente através da experiência com as oficinas e outros dispositivos, em que já a gente começa a se aproximar de uma ideia de como que a arte pode, eventualmente, ou mais objetivamente, contribuir na proposta, no link com a economia solidária, né? Então, isso já fez, de antemão, com que a nossa organização, em termos de incubadora, prevesse nas equipes de acompanhamento dos empreendimentos de economia solidária, em especial da saúde mental, com a geração, não só as áreas da economia, administração, a contabilidade, o direito,
mas especialmente na área do design e das artes visuais. Então, desde aí que a gente foi provocado pela geração, lá no início dos anos 2000, a gente procurou ter essas áreas nas equipes, né? Inclusive, mais tarde, aí em 2009, quando começa a conversa da formação da Associação Construção, a Kátia vai lembrar, a gente tinha lá o Cássio, que era uma pessoa, um profissional já da área da contabilidade, mas que tinha uma perspectiva de direito muito importante, que ajudou lá a pensar os formatos, as primeiras discussões sobre os formatos possíveis de estrutura, né, de uma associação de usuários de saúde mental. Especialmente naquela questão que afeta a todos os empreendimentos que desejam, por exemplo, se transformar em cooperativa, que são os limites que a lei, obviamente feita para as grandes cooperativas, impede que a economia solidária tenha uma possibilidade de montar um empreendimento, e especialmente ainda na saúde mental, pela questão dos benefícios, né, a ameaça da perda dos benefícios. Então, foi realmente, como a Kátia relatou aí, Carolina, a partir do período que ela ingressa para acompanhar a associação, um período muito difícil, com indas e vindas, mas começamos a imaginar o que seria a associação, né? Então, logo que a associação, em 2014, é fundada, a equipe da incubadora passa, então, a priorizar as artes e o design, inclusive com a criação do ateliê de criação, né? Com a produção do ateliê de criação, que está na raiz da atual oficina de artes, muito bem encaminhada hoje e mediada pela Mônica Seben, que eu até imaginei que deveria estar falando aqui no meu lugar, que ela tem muito maior aproximação. Ela é arte visual, né? Eu, não tendo aproximação com a área de arte visual, eu fiquei pensando, imaginando a arte produzindo trabalho associado, né? E, portanto, inclusão e cidadania. E aí, assim, primeiramente eu havia me preparado para fazer uma abordagem mais dialogando com o teórico e tal, em relação à possibilidade do trabalho associado, em relação à economia solidária, em relação à saúde mental. Eu podia discorrer aqui, caso tivesse tempo, né, sobre a importância da ressocialização das pessoas enquadradas como doentes mentais, justamente por meio do trabalho, né, que ademais tem sinergia com o próprio tratamento das pessoas que padecem de sofrimento psíquico. Mas o limite do tempo nos impede, mas a gente pode retomar depois na roda de conversa, né? E isso é importante desde que a gente comece a perceber, eu estava ouvindo a fala da Kátia, que nós vivemos num sistema, né, dominado, monopolizado pelo capital, e que esse sistema não prevê pessoas que eventualmente não se adequem ao ritmo, à regulação do trabalho no sistema capitalista. Isso não é exclusivo das pessoas que padecem sofrimento psíquico, mas qualquer trabalhador. Por isso a Kátia estava lembrando ali, quando teve essa interface com o trabalhador de saúde, o trabalhador que não se esgotava na saúde mental, os vários sofrimentos que são causados pelos ritmos de produção, pelas cobranças, pelas exigências, pela precarização, que a gente sabe, né? E vocês que são da área da psicologia sabem melhor ainda, né? Os diversos, desde mutilação as questões corpóreas que vão afetar para o resto da vida um trabalhador. E tudo isso faz com que o trabalhador se reduza, se diminua, isso trabalha contra a autoestima, e na saúde mental isso ainda é muito mais importante de ser destacado, né? Então a gente percebe que a economia solidária, ela não vem inventar a roda, né? Eu acho que também ela queria fazer aqui até uma ressalva, não uma ressalva, mas lembrar, né, que a questão da arte como proposta terapêutica inclusiva, apesar dela ter florescido enormemente durante esse processo da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, ela não é nova, né? Tem que lembrar que a doutora Anice da Silveira, na metade do século XIX, lá no Pedro II, no Rio de Janeiro, já propunha, né, abordagens tendo essa ideia da arte como inclusão, né? De modelagem e outras atividades. Mas então é isso. Então, o que eu estou pretendendo aqui é pensar que essa associação e a Associação Construção, ela tem isso muito claro, esse diálogo entre uma arte inclusiva, né? Uma arte pela arte, mas a arte inclusiva, relacionada ao trabalho, né? Esse trabalho que tem uma outra regulação de tempo,
onde a gente sabe se o usuário estiver no meio de uma tarefa, ele decidir levantar e ir embora, ele vai, está tudo tranquilo. Não só para quem está mediando, eventualmente, aquela atividade, mas para os seus companheiros. Então, qual é a diferença que me parece muito importante na economia solidária, essa conquista que a saúde mental faz da economia solidária? É que, para além do indivíduo e o seu progresso, a conquista da sua autoestima, isso acontece num coletivo. Então, para além da sua própria autopercepção, ele começa a perceber o outro. Então, quando o outro vai embora, não está indo só o outro embora porque ficou afim ou por uma questão, sei lá, venceu a medicação, mas que qualquer um pode fazer e todos vão compreender esse momento. Então, acho que essa conquista me parece a coisa mais positiva e, com certeza, isso a gente pode falar claramente que isso é a conquista da autogestão, né? Essa compreensão do coletivo. Através da autogestão, certamente a gente vai conseguir enxergar e enxerga o protagonismo, a desalienação, que ainda estamos enfrentando também no sistema capitalista, o empoderamento, a autoestima, né? E, principalmente, a visão de si e do seu destino coletivo, né? Que está ali junto com seus companheiros. O que é fundamental, se a gente quiser pensar em transformações necessárias, transformações sociais necessárias, possam ocorrer. E esse talvez seja, eu termino essa minha fala bem curta, com deixando essa bola picando, né? Que medida a gente pode aprofundar essa questão, e claro que teria espaço para muita coisa, por exemplo, política pública, etc. Mas em que medida a gente pode aprofundar a compreensão dessa relação da arte, do trabalho associado na emancipação humana? Obrigado. Gilmar, realmente muito curto o tempo para tudo que tu tem para nos ensinar. Eu também ficaria a tarde toda te ouvindo mesmo. E eu sou uma curiosa da economia solidária, não sou uma entendedora como vocês, mas essa arte como trabalho como arte fora do sistema capitalista é muito revolucionário. E tem tudo a ver com saúde mental, que seria saúde mental para todas as pessoas, porque todos nós, dentro do capitalismo, temos algum grau de sofrimento. Então, de novo, parabéns à Associação Construção, um privilégio estar aqui, facilitando essa roda de conversa, mas eu vou passar agora, então, a palavra para a Maribel. Oi, boa tarde para os que entraram depois da nossa apresentação inicial. Eu faço parte da economia solidária em Porto Alegre, no estado, desde o ano de 2005. Comecei também por uma questão, digamos assim, depende do olhar que a gente dá para a saúde mental, né? Para mim é muito claro que ela não está fechada na questão matrimonial, como estava se falando aqui. A gente tem a nossa questão diária. Eu acho que todas as coisas que a gente vive, todas as emoções, todas as atividades que a gente faz, têm um peso na nossa saúde mental. Então, eu conheci, inclusive, a economia solidária num momento, digamos assim, difícil da minha vida. Eu tinha uma filha que já desencarnou, que ela era, para dizer um conceito, digamos assim, não muito bonito, era uma criança vegetativa. Eu ficava muitos dias com ela hospitalizada. E aí, como o artesanato em si era uma coisa inerente na minha família, eu, às vezes, para poder ficar 24 horas cuidando dela e não dormir, eu ficava trabalhando. Então, bordava, costurava, fazia crochê, pintava, o que era possível fazer. E nas internações dela, eu chegava no hospital com a minha sacola de trabalho também. E, curiosamente, no Hospital Conceição, um médico preocupado com os familiares das crianças que internavam por câncer, né? Então, na pediatria, na área de oncologia do Hospital Conceição, eles tinham começado a criar um projeto que era Mamãe Pinta e Borda, que era uma alternativa, por exemplo, para aquelas familiares que precisavam ficar semanas, meses dentro do hospital, ter alguma válvula de escape. Então, eu trago isso porque a arte, ela traz isso nas nossas vidas, né? É a questão da gente poder sensibilizar ou sintetizar as emoções que a gente está vivendo.
Então, é um momento, por exemplo, que tu poderia estar, tá caindo o mundo na tua volta, teu filho está lá, está numa CTI, está numa UTI, está passando por um processo, mas tu tem alguns minutos que tu consegue fazer alguma coisa com a tua mão, com a tua criatividade, e que tu olha, mas ficou lindo, ficou bonito, me encantou, me sensibilizou. Então, o artesanato faz isso, mas todas as artes nos trazem isso. Uma poesia, uma música, né? Uma canção, elas nos trazem isso. E como eles me viam trabalhando no hospital, eles começaram a me pedir para contribuir. Então, muitas vezes eu ensinava aquilo que eu sabia para as pessoas que estavam lá e comecei a participar desse trabalho que tinha no Hospital da Criança da Conceição. E, em função de uma reportagem que saiu na Gaúcha, na Zero Hora, não, ou no Jornal do Almoço, eu não me lembro, a Economia Solidária nos enxergou. E estava tendo a primeira feira de economia solidária, que foi feita no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre, em 2005, e o projeto Mamãe Pinta e Borda foi convidado para ir num espaço de interesse social, digamos assim, como convidado. E eu conhecendo as meninas, e aí, como a Cátia estava dizendo ali, a Margarete, a Vera Bortolini, a Margarete, que até hoje está na coordenação do Fórum de Porto Alegre, a Vera, fui conhecendo a economia solidária, comecei a participar em alguns momentos com eles. A minha filha veio a falecer, e aí, nesse período, eu ainda fiquei um tempo vinculada à Mamãe Pinta e Borda, porque daí eu fazia a parte da comercialização ou da participação nos eventos que as outras mães não tinham condições de fazer. O projeto já tinha avançado, tinha algumas que conseguiam uma boa renda com o trabalho que era feito, mas elas não tinham a oportunidade de sair de casa e fazer as vendas. Então, em alguns momentos, eu ainda fiz isso. Eu conheci, por exemplo, o projeto da Geração Poa, participando da loja Poa Solidária, da Asposol, nos altos do mercado público. E isso, para mim, também foi um processo muito interessante dentro da economia solidária. Todas essas questões ali que o Gilmar trouxe, na economia solidária, a gente tem isso, a gente tem o trabalho coletivo associado, a gente fala da autogestão, da democracia interna, que a Lu veio apontando ali, de como é feita a gestão da construção, é isso que a gente prega, que a gente tem como princípio, a questão do bem viver. Como é que a gente vai pensar no bem viver se a gente não cuidar da nossa saúde mental? Né? Que seja pelo acesso à educação, à saúde, à diversão, ao trabalho, à moradia, a tudo. Né? O bem viver está ligado com todas essas coisas. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de conviver. Eu me lembro que, acho que por um ano, talvez, o meu plantão na semana era com os meninos da Geração Poa. O Chico, poeta, que hoje em dia também transita lá pela construção, mas ele tem uma vinculação maior com a Geração Poa, fazia o plantão com a gente. E era um momento interessante, porque se a gente está falando isso, que a gente quer construir uma outra sociedade, que a gente quer pensar no respeito, na dignidade de cada um, no respeito, a gente está falando de empoderamento, de cidadania, de entender o olhar do outro, a gente tem que ter essa convivência. E era muito prazeroso, sabe? A gente, às vezes, fazia alguns debates internos, ou mesmo em outros momentos. Hoje em dia, a gente convive, porque, inclusive, a gente está no mesmo andar, lá na Casa de Economia Solidária, que a Cátia estava lembrando antes. O empreendimento que eu faço parte, que é o Inovarte, fica no mesmo andar onde fica a sede da construção. E, às vezes, a gente passa, mesmo entre nós, por algum preconceito. Né? Pela limitação do que é a saúde mental. Mas, gente, se a gente não pegou esse gancho da pandemia para pensar nisso, vai ser difícil pensar um dia, porque todo mundo, de alguma forma, sofreu uma pressão, né? nas suas emoções, por ter que ficar fechado dentro de casa, trabalhando com toda a família, sem ter estrutura para tudo isso, não é? E essa convivência com eles, assim, sempre foi muito importante, para mim sempre foi muito prazerosa. Eu sempre vi isso, tenho acompanhado, fiquei pensando no relato da Carolina, depois no da Kátia, porque eu vi nascer a construção.
Eu lembro de várias etapas, de como ela foi sendo construída. Sou consumidora dos produtos deles também, onde eu posso, eu saio divulgando, porque eu vejo o cuidado que é feito, que tem em tudo. Mas eu queria puxar também essas questões, sabe? A gente fala, estou na economia solidária, eu quero construir a economia solidária. Ela passa por a gente exercer a empatia da gente, né? Então, esse exemplo do projeto em si da Geração Poa, que também, e eu acredito, por exemplo, que agradeço todo dia, né, que os governantes que estão aí não resolveram acabar com ele, mas tem muito, digamos assim, da força e da vontade, da garra dos profissionais que estão ali, como a Kátia, que a gente sabe que muitas vezes estão fazendo muito além do que é a contratação inicial deles, mas da importância da gente vivenciar isso, de acolher o outro, de olhar para a necessidade do outro, de se colocar no lugar do outro, sabe, de fazer esse acolhimento. Mas eu queria puxar essa discussão, e eu acho que isso é muito importante que a gente tem para fazer, e é uma das pautas aqui, é olhar isso, né, a saúde mental e a economia solidária. E aí a gente tem essa pauta que a gente falou pouco até aqui, mas eu acho que a gente está no momento que é crucial falar, que são de todas as políticas públicas que nos auxiliam nesse momento, e toda a transversalidade que elas têm na nossa vida. A gente sempre discutiu e dizia e diz, para mim isso é óbvio, a economia solidária ela tem que estar no desenvolvimento econômico, porque a gente está falando de geração de trabalho e renda, de sustentabilidade com dignidade desses trabalhadores. Mas ela tem toda uma transversalidade com a saúde, com a educação, com a cultura, com todas essas questões, entendeu? E aí a gente tem toda isso que está acontecendo hoje em dia, né? A gente trabalha toda essa questão de empoderamento, mas a gente está no momento que tudo o que foi construído está sendo desmontado, né? Desculpa, gente, o telefone aqui está e eu negando. A gente tem a questão de toda a saúde mental, né, de como está querendo ser feita essa reforma. A gente tem todo o desmonte da política pública de economia solidária. A gente tem todo o desmonte do SUS como um todo. E a gente está vendo a importância que seria se ele simplesmente tivesse sido, no início da pandemia, fortalecido aquele atendimento das famílias, sabe? Atenção da família, atenção básica da família. Se ali tivessem sido deslocados mais trabalhadores para atender as pessoas, né? A partir dali, a gente tem toda a questão mesmo do fomento, sabe? Porque o recurso vai para quem? Para os grandes. Porto Alegre recentemente abriu uma legislação para microcrédito, que nós tentamos fazer uma incidência para que atendesse os coletivos, que atendesse a economia solidária, e a gente não conseguiu. A fala do executivo foi que era para o individual. E eu acho que isso é uma coisa que a pandemia também nos trouxe, sabe? Eu posso estar bem, mas se o meu vizinho ali do lado, ou a pessoa lá da outra cidade não estiver bem, ela não estiver se cuidando da pandemia, ela não tiver acesso, a pandemia vai chegar em mim. Então, esse sentido que a gente traz na economia solidária, do trabalho coletivo, da cooperação, da solidariedade, de todos crescerem juntos, para mim é o cerne, é o esperançar aí da nova sociedade. Ver aonde está a construção hoje, que como deu certo esse projeto, com todas as dificuldades que a gente passa, porque o trabalho coletivo é isso. Tem que ter essa clareza, porque o trabalho coletivo é isso. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, eu posso chegar lá e me indispor com os outros trabalhadores do coletivo, ou o que seja, né? Então, tem que ter um jogo de cintura para tudo isso, né? Mas se a gente não tiver esse olhar coletivo e entender que somos um só, enquanto um não estiver bem, o outro também não vai estar, a gente não vai avançar. E nesse sentido, a gente tem uma luta muito grande para fazer em termos de política pública no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Porque quando a gente vê políticas públicas ou bens públicos sendo privatizados, desmontados, a gente percebe que a gente está perdendo terreno nisso, e tudo o que está sendo desmontado tem a ver
com essa questão nossa de enraizamento comunitário, né? De não olhar só para o seu umbigo, mas de olhar para o restante. Então, eu encerro aqui para a gente conversar as discussões. Obrigada. Assim, como eu disse, para os que falaram antes, eu ficaria a tarde inteira te ouvindo. E realmente a economia solidária, ela é, até onde eu entendo, é contra-hegemônica, porque sai da prioridade do indivíduo e do enclausuramento assim, de cada um em si, para a perspectiva coletiva, né? Que às vezes quando as pessoas vão falar em economia solidária confundem com caridade. É o contrário de caridade, né? Porque não é porque eu sou melhor, eu posso mais, que eu te dou alguma coisa. É o acesso igualitário ao trabalho, à expressão, ao conhecimento, ao poder, enfim, até onde eu entendo, né? Eu vou ler alguns comentários que tem aqui no chat e depois, quem quiser falar, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre o que foi falado, sobre alguma outra coisa, né? Pode pedir microfone e a gente abre aí, que estamos... Agora começa o funcionamento de roda mesmo, né? A Sandra Fagundes, né, que é um privilégio ter a Sandra Fagundes aqui com a gente, diz: boa tarde, parcerias e atividades necessárias para a viabilidade de projetos de vida e sustentação de sonhos. Parabéns, é o esquenta do Fórum Presencial protagonizado para protagonistas, já aquecidos. Abraços. A Vera Regina Mansur diz: participar da Associação Construção me trouxe muito crescimento e ampliação evolutiva na minha trajetória, conseguindo transmitir através dos meus trabalhos artísticos. Depois tem alguns comentários das pessoas que estavam falando, que esses eu não vou ler, porque as pessoas mesmo podem falar por si, né? E aí, então, está aberto o microfone para quem quiser, quem já falou, quer falar de novo, quem não falou ainda, que está nos assistindo e quer comentar alguma coisa. Eu sei que nós temos um locutor aí, o Marlon, mas tem outras pessoas que têm muito a dizer ali. Marlon se inscreve, eu sabia. Fala, Marlon. A partir daí, surgiu a economia solidária da saúde mental. E a Associação Construção, a gente faz produção de canecas, de camisetas e de sublimação, assim, e daí para comercializar tanto na loja na loja do Geração Boa da Cinemateca Capitólio. Mas é de comercializar os produtos e comercializar, às vezes bomba as vendas. Às vezes bomba as vendas e para comercializar algumas coisas. Seja em breve, mais uma coisa para colocar. A Associação Construção, a gente tem trajetórias mesmo, faz parte dentro da economia solidária. Mas, todas as segundas à tarde, temos a partir das 2, temos uma reunião de pauta tradicional. Tendo agora esse período, o formato online e presencial que nós estamos. E quando começou a pandemia, a gente todo mundo nas suas casas assistiu, participou online mesmo, mas
a maioria de outros empreendimentos. Eu vou, seja breve, eu vou passar para a próxima pessoa que quer se manifestar. Rafa quer falar também. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, sou o Rafael, né? Eu queria dizer que nós todos não somos meros coitadinhos, que nem alguns se colocam, né? Nós somos justiça, nós somos economia, nós somos humanos, somos sentimentais, temos valores da paz, cada um tem o seu valor, sua capacidade, né? Seu dom, seu talento. Aqui é uma casa aberta para todos, né? Nós somos como se fosse uma grande família, e que tudo tem que ser dividido igualmente. Aí entra a parte solidária, né? O igual, o justo. Nós somos leis também, nós somos justiça, né? De repartir tudo em partes iguais nos torna justo. Até o problema, às vezes, a gente no grupo de ajuda mútua, nós dividimos experiências, trocamos ideias, trocamos sentimentos, trocamos desafetos, mas a gente sempre está unido, a gente sempre está compreensível a nossa realidade, a nossa dificuldade. Nós temos uma grande chance de sermos melhor e aproveitarmos mais o que a associação tem de bom, é a liberdade. Aqui nós somos livres, nós conseguimos muita coisa através de conquista, não de compra, nem só de troca, mas sim de conquista. Eu costumo dizer que a gente luta por bons resultados, não só pelo dinheiro, mas também por bons resultados, né? Resultados de valores humanos, resultados materiais, resultados de recursos, resultados também de pausa para pensar. São resultados infinitos de que, se a gente souber aproveitar, a gente vai mais longe. O que importa é que nós estamos unidos e temos um futuro pela frente, e que a luta continua. Tem muita gente ainda nos manicômios e não foi fechado o manicômio. Está sendo feito um retrocesso. Então, a gente tem que cada vez mais se unir, dar valor para si e para o outro também. É isso aí que eu tenho para falar. O Marlon é um militante da luta antimanicomial de toda a vida, né, Marlon? E o Rafa, quando eu fui na loja lá no Capitólio, o Rafa me atendeu, fui super bem atendida. A qualidade dos produtos da Associação Construção, assim, deu para ver nos vídeos, mas é excelente, né? E eu gostei de uma coisa que tu falou, Rafa, que eu não vou saber repetir as palavras, mas de um tempo para pensar, a produção de um tempo para pensar. Não sei se foi produção a palavra que tu usou, não estou lembrando direito, mas eu sempre destaco para as pessoas que não entendem muito das lutas da saúde mental, o quanto as pessoas que estão na luta pela saúde mental em liberdade para todos, o quanto nos ensinam, o quanto a gente poderia ser uma sociedade melhor aprendendo com vocês. A Lucineide quer falar de... Eu só me inscrevi porque ninguém se inscreveu antes, aí vocês vão se inscrevendo aí, tá? Senão eu fico... Mas assim, pegando esse gancho, né, do Rafa e da Mainar, né, a gente também faz parte, né, como eu falei lá no começo da nossa discussão, da Comissão de Saúde Mental, e cada dia mais a gente sente a necessidade de estar dentro dos espaços, nos territórios, nos colocando, né, fazendo parte dos movimentos, nesse momento em que a gente vem sendo calado, onde os conselhos, a maioria dos conselhos em todos os segmentos, né, vem sendo destruídos, né? Então, dentro da saúde, a saúde, o SUS, é o espaço que é garantido pela Constituição, é o espaço onde a gente
pode fazer uso, a gente pode exigir que ser ouvidos, né? Mas nós não temos esse estímulo, né? Então, dentro da associação, junto com na verdade, com o suporte, né, e com a parceria também, né, dos nossos das redes e da Geração Poa, né, a gente também vem trabalhando o ativismo para que a gente entenda as leis, que a gente possa conversar parágrafo a parágrafo, né, de cada situação ou de cada palavra que a gente não entenda dentro do texto que a gente está lendo na determinada semana. E a gente tem feito essa parceria, por enquanto, virtualmente, né, nesses encontros, nas quartas-feiras de manhã, junto com o pessoal de Geração Poa, e a gente já está, aos pouquinhos, criando esse espaço dentro da associação também, né? Assim como a gente tem espaço de ajuda mútua na quinta-feira, a gente está projetando para esse ano de 2022 esse espaço aberto, né, assim, para a gente poder pensar, e nesse momento virtual pode ser aberto, enfim, para várias pessoas, né, que queiram participar. Presencialmente está um pouco difícil, mas a ideia é abrir a nossa consciência de cidadania, né, ver, se colocar, se mostrar, vendo que experiências de outros estados, né, sobre a luta antimanicomial, a gente tem visto, né, estados que estão trazendo de novo os manicômios, né, de uma forma mais gourmet, né, como a gente diz, mas trazendo de volta o eletrochoque, né, e a gente está vendo que na experiência da associação a gente pode trabalhar com liberdade. Claro que algumas pessoas vão ter crises, mas podem muito bem ser atendidas num hospital geral, nas suas crises, e depois voltar para casa, né? Não tem mais essa necessidade, não precisamos retroceder esse ponto, né? Então, essa é uma das nossas grandes lutas, né, e oportunidades de conversar e discutir sobre isso. E fico feliz que a Nina está aí. Eu não sei quem está inscrito agora, mas câmbio, desligo. É a Mônica e depois a Nina. Oi, tudo bom, pessoal? Vou tentar ser rápida. Em primeiro lugar, quero agradecer o Gilmar por valorizar os artistas, tá? Eu quero pedir desculpa para os colegas que eu combinei estar presente na Associação Construção, lá na sede, mas por causa do clima e alguns outros contrapontos, ficou mais fácil para mim participar de casa, tá? Uma das coisas que eu fiz quando entrei na Associação Construção, eu entrei em 2017. Eu estou na economia solidária desde 2012, através de um outro empreendimento, né? E encontrei tanto a Associação Construção quanto Geração Poa quando eu conheci o Contraponto, né? Que a gente é colega lá de Contraponto, que é um projeto de extensão da URGS, né? Que é uma loja escola, lá onde eu conheci o Gilmar também. Foi a minha entrada oficial para a economia solidária, né? E ali eu fui conhecendo esses outros empreendimentos e surgiu o convite porque eu já tinha feito um estágio no Geração Poa, de um curso de pós-graduação de arte-terapia que eu estava fazendo, né? E de voltar às artes, trabalhar ali na oficina de artes com os usuários da saúde mental, assim, foi uma revolução dentro de mim, né? De poder voltar a trabalhar com artes, com esse objetivo dentro da economia solidária, né? Então, quando eu entrei na Associação Construção, eu vi que faltava uma parte da inclusão na geração de renda, era que quem participava da oficina de artes não automaticamente entrava na divisão da renda dos produtos, né? Eu acho que era só quando a arte era usada, que era dividida, que entrava nessa divisão. Então, eu lutei para que a gente tivesse, que quem participasse da oficina de artes, mesmo que no final o seu produto não fosse escolhido para fazer parte, ele teria contribuído para a produção das artes dos colegas também ali na discussão que a gente faz, na escolha do tema. Isso também incentivou os colegas que não queriam participar da oficina de artes a se interessarem, porque eles iam entrar na divisão, eles teriam uma presença. Então,
alguns resolveram participar ou pelo menos experimentar fazer parte da oficina de artes, né? Tem uns ali que não se achavam artistas e se revelaram ótimos artistas, fizeram ótimos progressos, né? O Rodrigo está ali, um que conseguiu, né, colocar suas artes. O Marlon já era um bom artista, o Marcelino, então, nem se fala. O Silvio não está presente, mas o Silvio é um que está evoluindo bastante nas artes, né? O Rafa não participa muito, mas ele também tem um bom traço. Rafa, fico muito feliz quando tu participa. Mas a pandemia trouxe um problema ali na pandemia, porque a gente teve que ficar mais de um ano sem as oficinas presenciais, daí demandou um pouco mais de trabalho, porque a gente fez online, as pessoas tinham que me mandar foto dos trabalhos, daí a etapa de finalização das artes ficava um pouco mais longa, porque uma foto mandada pelo WhatsApp não tem a mesma qualidade do que uma arte escaneada lá feita na sede, né? Mas a gente foi se adaptando e descobrindo novas técnicas para poder finalizar as artes, né? E conseguimos sobreviver durante esse tempo, né? Durante esse tempo. Então, quando era presencial, a oficina de artes, como acontecia no dia seguinte da ajuda mútua, às vezes era uma extensão do encontro de ajuda mútua, eram trazidos alguns assuntos que tinham sido discutidos na ajuda mútua para a oficina de artes, então virou um lugar de escuta também. Fizemos uma interação maior, interferência de um na arte do outro, procuramos fazer a arte mais coletivamente, né? E agora que nós voltamos em janeiro ao presencial, estamos trabalhando o tema do centenário da Semana de Arte Moderna de 22. A gente estava trabalhando o tema do Fórum das Resistências, mas como foi adiado, a gente resolveu primeiro focar no centenário, que agora em fevereiro, depois nós retomamos as temáticas do Fórum das Resistências para nossas artes, tá? Para estar com tudo pronto em abril, ou para os outros eventos, né, da luta antimanicomial, que a gente constantemente está trazendo esse tema nas nossas artes. Isso gera muita pesquisa, muito debate, e é muito enriquecedor trabalhar na Associação Construção. Era isso. Eu gostei de todas as coisas que tu falou, mas teve uma que disse, leva de um espaço para outro, porque é artificial esse nosso enquadramento em caixinhas. Agora é a hora da terapia, agora é a hora do amigo, agora é a hora do trabalho. A gente é uma pessoa em todos os espaços, né? Então é muito mais enriquecedor trabalhar dessa forma. Mas a Nina se inscreveu, não vou roubar espaço aqui. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, queria dar um oi aí, Lu, Vera, Mônica, Rafa, Marlon. É o Marcelino lá atrás, eu não sei, não vi direito. Rodrigo, e aí, gente, saudades de vocês. Fiquei bem feliz quando a Lu me convidou e fiquei sabendo que ia ter. Estou aqui meio fugida, porque a gente está discutindo aqui até com os trabalhadores da cidade onde eu trabalho, né, a questão das pré-conferências que estamos se organizando aqui. Justamente nessa discussão, assim, eu saí ali da outra reunião, estava o eixo cuidar da liberdade e a relação com a cidadania, assim, né, eu acho que tem muito a ver com isso que está sendo discutido aqui. Eu pedi a palavra mais para dar um oi mesmo, mas assim, a associação me transformou profundamente, eu fui residente lá, né? Tenho muita saudade, admiro demais o trabalho que é feito, assim, não tenho dúvidas, cada vez reafirmo isso para mim, assim, sabe, de que esse é o caminho, não é fácil, né? A gente sabe aí do trabalho, das dificuldades todas, mas é isso, assim, fico muito feliz de ver que o trabalho segue, que na pandemia vocês deram um jeito aí, sabe, de reinventar as possibilidades e fazer acontecer, mesmo a gente sabendo com as limitações de internet, de acesso, né, ao mundo digital, assim, que isso é um desafio mesmo por diversas questões, assim, né, só tenho dar a vida longa mesmo, quero voltar, onde eu volto aí para ver vocês, tô com saudade demais, e que bom ver esses rostinhos aí, vida longa, Associação Construção, Contraponto, Geração Poa, e vamos que vamos. Que bom que tu conseguiu fugir, Nina.
Mais alguém quer microfone, gente? Vamos lá. Só dar uma... para aproveitar. Só para aproveitar. Aqui na Associação de Construção, não é só trabalho e dinheiro. Não é só trabalho e produção e dinheiro. A gente tem companheirismo, a gente tem cultivo de parceiros entre amigos, amistoso entre amigos, entre colegas. A gente se respeita, a gente se respeita. Cada um tem o seu gênero, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu talento de desenhar. Não é só ter dom de desenhar, é ter dom de expressar arte. Não é só de desenhar, é de cantar, de declamar poesia, de fazer textos, ter dom de outras coisas também. Outras coisas. Ter dom de mostrar e incentivar o trabalho. Incentivar o trabalho nosso. E também a arte de amar, arte de cultivar, de se respeitar. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu gênero. Não é só gênero de outras coisas também. Gênero musical. Pode ser, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua crença e cada um tem o seu gênero musical. O fulano tal gosta de rock, o fulano tal gosta de sertanejo. E eu gosto de música nativista, eu gosto de música gaúcha, mas tem que respeitar os gêneros de cada um, tem que respeitar gêneros de cada um. E ninguém se ofende de religião. Isso tem que respeitar a crença de cada um, tem que respeitar cada um o seu talento. O fulano, o cicrano gosta disso, o cicrano gosta daquilo. E daí assim vai indo, assim vai. Isso que tu fala, Marlon, é muito importante, porque a gente vive num sistema que tenta fazer todo mundo igual, todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, e que não pensar, não gostar que nem eu, ou que nem tu, ou que nem... que parece que é inimigo, ou que não presta, enfim, né? Então, essa lição que tu passa, assim, de que somos todos diferentes e todos devemos respeito uns aos outros, isso é fundamental. Eu tinha pedido para o William acompanhar os comentários do YouTube, então vou passar a palavra para o William agora para ler o que o pessoal está comentando na transmissão ao vivo no YouTube. O Wagner comentou que tem orgulho desse pessoal, né? Também a gente tem um comentário da Rosana Pontes. Sou de Recife, estou amando assistir. Essa possibilidade é uma das coisas boas que se consolidou nesse período de pandemia. A luta pela saúde mental é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. E na pandemia ficou notório que é uma luta necessária para todas as pessoas. Uma ação de equipe multidisciplinar é fundamental para o crescimento do ser humano. Muito bom, gente do Recife, assistindo vocês. Olha aqui, que legal essa. Realmente, a pandemia trouxe isso, assim, das pessoas entrarem mais em rede, poder
poder se encontrar de lugares diferentes, né? Tirou algumas coisas, mas também trouxe outras. Enfim, microfone aberto de novo ali. Nós temos ainda alguns minutos. Quem quiser ir fazendo um encerramento, de repente, uma fala final para complementar alguma coisa que faltou. Ou para já ir se despedindo. Eu ia colocar ali, antes de fazer a despedida, da gente falar um pouco das redes, né? E quanto o Marlon estava falando, a gente não pode deixar de falar sobre a Nau da Liberdade, né? Que é outro espaço de divulgação, né? De expressão artística através do teatro, né? O Marlon é um integrante também da Nau da Liberdade, né? Então, nesse período de pandemia, vários núcleos, vários coletivos tiveram, atuaram, né, ali mesmo sem grandes divulgações e nesses espaços, né? E o Marlon ele aproveitou para se empoderar também como locutor. Ele está assim participando de tudo que é congresso, mediando nesses eventos, né? Então, para a gente é um grande orgulho. É um grande orgulho para a gente também ter a Sol, né? A Sol, que é uma ativista dentro da luta antimanicomial, como associada também, né? Ela não é uma pessoa que frequenta muito, mas ali no nosso reservado, ela está sempre dando opinião, sempre se colocando, sempre que pode. Então, é muito importante colocar essas pessoas, né, que têm uma caminhada e que estão nessa parceria. Então, economia solidária, né, assim, particularmente do meu ponto de vista, não é só essa rede de comércio, mas é essa relação de contribuir com o trabalho, com a expressão do outro, né? Todos unidos em torno de um ideal, de uma bandeira, porque o que todos querem é o quê? Ser respeitados, terem visibilidade, mostrar que querem contribuir, que podem, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí, nessa linha de raciocínio, do desejo de imaginar um outro mundo realmente possível, né? Com uma relação de humanidade melhor, a gente mesmo identificando os nossos defeitos, as nossas fragilidades e defeitos, e, de repente, se colocando dentro do coletivo, né? Não, a gente pode fazer diferente, isso pode acontecer, não, sabe, se revisitando, né? Então, eu estou falando muito, eu sei, era tão bom que todo mundo tivesse aí se manifestando, né? E pudesse aproveitar esse tempo aí também, porque, enfim, de repente eu já até aproveito e já me despeço, né? Também lembrando que a gente vai ter as conferências municipal de saúde mental, a Kátia, de repente, vai falar alguma coisa sobre isso, a gente vai ter a conferência estadual de saúde mental também, então, no desejo de que todos os municípios se unam, realizem suas conferências, porque é isso que vai dar oportunidade para que os municípios, as pessoas ligadas à saúde mental dos seus municípios se coloquem com força, né, dentro, se apresentando para o Estado, né, para que se reconheçam e se coloquem para serem vistos no Brasil inteiro, né, uma luta do micro para o macro, né, e o macro precisa nos enxergar. Né? Então, agradeço a RP, agradeço ao Fórum das Resistências que nos chamou e nos provocou a estar aqui, né? Também para poder fazer isso, que não foi fácil, foi bem difícil para estar aí junto com a Mainar e realizar isso. Um medinho, a insegurança, minha mão está molhada até agora, e agradeço de coração a Cíntia, a todo mundo que colaborou, né? E um abraço a todos que falaram. Enfim, a gente precisa fazer uma comemoração em algum momento, nem que seja virtual, para falar sobre isso e seguir conversando mais. Gente, obrigado mesmo. Lucy, vai te acostumando porque tu fala muito bem, tá? E me parece que é importante também que vocês divulguem um pouco para quem, por exemplo, se alguém quiser comprar os produtos da associação. Eu já comprei pela internet, por exemplo, né?
mas tem a loja ali no Capitólio, mas como é que a pessoa faz? Aonde encontra a Associação Construção? Quem quiser se aproximar, quem quiser, como é que faz, né? Tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, e os produtos, se quiser direto, lá no Geração Poa, na Mariante 500, a gente tem produtos lá também, tem livros do Paulo Amarante, tem a papelaria, né, a serigrafia do Geração Poa, na loja física, ela tem um espaço dentro da Geração Poa para comercialização, né, e acho que era isso. Tem a Oficina Sol também, gente. A Oficina Sol, que é o site da Oficina Sol. Isso aí, beleza. Obrigada, gente. Depois o William coloca no chat do YouTube também. Mais alguém gostaria de fazer a fala de encerramento? A gente tem uns 5 minutinhos para poder finalizar, né? Pode Gilmar. Eu me inscrevi. Não briguem. Gilmar levantou a mão e parece que mais alguém tinha pedido o microfone, mas não consegui pegar quem era. Maribel, mas pode ser o Gilmar, não tem problema. Oi, posso ir? O que foi? Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, para finalizar, e fica também a perspectiva de, em algum outro momento, a gente aprofundar mais essa questão, que eu tentei pensar para esse momento, mas eu queria não encerrar sem colocar uma questão também um pouco provocada por uma das falas da Maribel, que, primeiramente, a economia solidária, que a questão do trabalho é fundamental, e a gente tem que pensar para além também do nosso segmento, né? Mas ela coloca essa questão da política pública, da luta política, e aí a gente também pensa do ponto de vista ontológico, né? Quando eu trouxe ali uma questão que é referenciada em Marx, a centralidade do trabalho na vida humana, isso coloca já de antemão, para além da nossa luta, que representa um setor da sociedade, um segmento de sociedade, de população, que o trabalho que é fundante da vida humana, que, segundo Marx, é o que nos diferencia dos animais, até tem dos outros animais, né? Marx tinha esse problema, eu não tenho, eu estou aqui incluindo nos outros como, né, animais, mas o que nos diferencia dos outros animais seria a questão do trabalho. Bom, mas as abelhas realizam trabalho, as formigas, nós sabemos, os insetos ultrasociais, eles produzem trabalho e tal. Mas é a famosa frase do Marx, né? Aquela passagem do Capital em que ele coloca... Tapa essa panela, joga tudo para a geladeira. Perdão, posso continuar? Em que ele coloca a diferença entre o pior arquiteto e a melhor abelha, né? É aí que reside essa questão fundante do trabalho na vida humana, porque mesmo o pior arquiteto, ele antes, como todo ser humano, projeta em sua mente aquilo que ele vai realizar, né? Seria isso, então, que nos diferenciaria. E o que a gente percebe ao longo da história é o aviltamento do trabalho, né? A sua precarização, chegando a extremos do tipo aquela famosa frase nos portões de Auschwitz, né? O trabalho liberta, né? Aí a gente pode recorrer também ao que a professora Suzana Albornoz, só quem é velho como eu vai se lembrar da Editora Brasiliense, aqueles livrinhos Pequenos Passos, né? Que ela faz um livrinho sobre o trabalho e que ela vai buscar na origem da palavra, né? O que significou ao longo da história a própria expressão trabalho, né? Então, lá no latim, o tripalium, né? Que tanto servia para designar trabalho como uma vara de açoite ou um arado, ou seja, denotando que o trabalho já por antemão significa sacrifício, incômodo, dor, e não prazer. Então, voltando aqui, né? Talvez a coisa mais importante a ser pensada hoje, e tem que pensar que o trabalho ele tem outras conotações. Por exemplo,
nós estamos agora numa época, e a economia solidária, pelo menos quando eu me aproximei da economia solidária no início dos anos 2000, final dos anos 90, estávamos numa situação de país de desemprego absurdo, tal qual estamos retomando agora essa situação, né? Então, que o trabalho, ele é para além do emprego, né? Não lembro de quem é esse pensamento, mas que lá naquelas nossas formações mostrava, né, que a palavra emprego, seja emprego ou desemprego, sempre tem essa raiz, o prego é de estar pregado, né? Ou seja, de uma certa forma, o trabalho, através do emprego, ele denota que você está preso a alguma coisa. Então, o que é a economia solidária hoje, a sua importância, que ela própria é um resgate de práticas lá, né, do início do capitalismo, que a gente sabe, né, toda a história do cooperativismo, ela vem para ressignificar o trabalho, né? Agora, essa ressignificação, ela carece de estrutura e carece de luta política. Talvez, então, o saúde mental inserido na economia solidária seja ter essa percepção, para além da luta antimanicomial, que é importantíssima e a todo momento a gente tem que retomar, porque quando pensamos que estamos avançando, acontece retrocesso, ela tem que incluir o trabalhador de uma forma geral, né? Nós temos uma coisa em comum, trabalhadores de saúde mental, de economia solidária, trabalhadores que estão na economia capitalista, de alguma forma, colocados mais pregados do que por opção, uma vez que não conseguem, na maioria das vezes, realizar a sua plenitude de vida enquanto ser humano, porque o trabalho que faria isso está colocado numa situação inibidora dessa possibilidade. Eu terminaria, né? Eu queria também fazer uma referência, a Lu acabou, eu estive lá no meu script, mas acabei, na redução da fala, perdendo que com certeza, a geração Poa, né, e a Nau da Liberdade foram as referências para a gente pensar uma nova forma de imaginar a arte como fator de inclusão, cidadania e emancipação. Obrigado a todos e a todas. Nós que agradecemos, Gilmar, fundamental a tua fala. Eu não sei se daqui a pouco a Maribel ou a Kátia querem fazer alguma fala final. Posso falar? Sim, mas era só agradecer, me despedir, a gente já viu que o horário está batendo aí, e um prazer ter estado com vocês, tá? Um beijão para todo mundo. Posso falar? Então, só quero agradecer também, né, a oportunidade de poder estar no Fórum Social das Resistências, assim, que eu acho que é isso, precisamos que existir sempre, né? E também pelo convite da Associação Construção, de eu poder estar aqui nesse momento, e poder falar um pouco sobre, eu acho que assim, o Gilmar, a Mônica, né, a Maribel, a Lu, enfim, todos nós, eu acho que trouxemos um pouco sobre essa questão da saúde mental e economia solidária como, sim, uma possibilidade de, pela via dos princípios da economia solidária, essas políticas públicas e essas parcerias poderem estar tão próximas, né? E acho que, sim, a economia solidária nos deu uma possibilidade do trabalho, enfim, da saúde mental poder estar circulando pelo mundo, pela cidade, pelas vias, né? Aí diferentes de antigamente, né? Acho que pelas possibilidades aí que a gente quiser no mundo, né? Então, acho que assim, essa solidariedade que é tão colocada, é importante que os fóruns sociais mundiais, para a gente poder estar retomando um pouco, eu acho, toda essa potência que a gente, a partir dos anos, que a gente pode retomando esses encontros, esses momentos. Então, um tipo de encontro como esse, assim, acho que a gente sim precisa se fortalecer
para as convivências, falou assim, a gente tem que poder estar batalhando, tem centro de convivências, oficina de geração de renda, possibilidades de criação de cooperativa social, que realmente a lei do Pronacop possa estar se estabelecendo nesse país, né? Que realmente a desinstitucionalização aconteça, que o Hospital Psiquiátrico de São Pedro deixe de ser um hospício e seja, então, um centro cultural, uma possibilidade de vida e cultura para Porto Alegre, né? A gente está muito focado nisso, né? Enquanto grupo do ativismo, e a gente quer que o São Pedro Cidadão, enquanto projeto, possa estar acontecendo. Então, peço para vocês irem buscar referenciais do São Pedro Cidadão. Sei que a Sandra Fagundes está aqui, acho que o Fórum Gaúcho de Saúde Mental pode estar ativando isso, essa retomada do São Pedro Cidadão, que foi um projeto super importante de 97, né? E que está super vivo, é um projeto de engenharia social, de possibilidade de que, sim, o São Pedro possa ser da cidade, né? E possa ser um lugar de vida e não de morte, né? Então, assim, agradeço muito poder estar aqui com vocês e grande abraço para todos, né? Uma super parceria aí, saúde mental, economia solidária, e todos vocês. Super beijo. Que bom que tu falou do Fórum Gaúcho, porque no Fórum das Resistências vamos ter um evento no sábado de manhã, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Então já estão todas e todos convidados. E essa junção, essa combinação de trabalho, arte, não exclusão, porque inclusão eu acho que, bom, podemos dizer inclusão, né? E luta antimanicomial, e cuidado em liberdade, e ativismo, como disse a Lucy, vocês estão dando uma aula disso, e que tenha mais momentos como este, porque com certeza, Gilmar, o teu tempo foi curto, o de todo mundo, cada um de vocês poderia dar uma aula de 1 hora, e não seria suficiente. Então, vamos tentar promover mais momentos como esses, e por hoje eu só tenho a agradecer, né? Todos enriquecemos ouvindo vocês. Muitíssimo obrigada, muita gratidão em nome do Conselho Regional de Psicologia. Até a próxima. Obrigada, Mainá. Beijo. Vamos tirar uma foto aqui, dá tempo? Quem quiser ligar a câmera, vamos tirar uma foto de todo mundo? Outro mundo é possível, fora Bolsonaro. Fora! Vamos lá, então, gente. Já fiz a foto aqui. Muito obrigada. Legal, gente. Então... Beijo, abraço, gratidão. Tchau. Tchau. Deus. Tchau, pessoal. Estamos aí daqui a pouquinho, na sala. Ok.